Sejam todos bem-vindos à Escrivaninha da Thay. Se você gosta do meu conteúdo, apoie o canal curtindo, comentando e compartilhando com mais alguém que você acredita que gosta desse conteúdo. Agora, apague as luzes, coloque os fones, porque eu quero te contar uma história. Olá pessoal, tudo bom? Vamos embarcar em mais uma jornada por aqui? Hoje eu vou lhes trazer um conto antigo. Antigo sim, porque eu escrevi ele numa época para o Facebook e uma época muito difícil da minha vida, sabe? Onde receber o feedback das pessoas era o que acalmava o meu coração. Então, hoje eu quero te guiar por essa jornada. O conto é antigo, sim, mas é bem emocionante. Hoje eu quero apresentar a vocês o sétimo filho e o seu DNA maldito. Vamos lá? O sétimo filho e o seu DNA maldito. Texto escrito e narrado por Tainá Lima. Socorro! Socorro! Os gritos de Giovanna ecoavam à distância. Ricardo correu em sua direção e a abraçou forte, sentindo a enorme pontuda barriga de 9 meses da amiga. O que aconteceu, menina? Está passando mal? Quer que eu te leve para o hospital? Ele perguntava, desesperado. Entre soluços, Giovanna respondeu. Não, não é isso. Eu acabei de descobrir algo horrível sobre o Gilberto. Agora eu estou com medo dele. O quê? Ele te bateu? É um bandido? Me fala, pelo amor de Deus, Giovanna. Se você não falar, eu não posso te ajudar. A mulher chorava intensamente. Você lembra que eu jurava que ele estava me traindo? Ele não está me traindo, Ricardo. Não é traição. Ora, então o que é? Giovanna olhou fixamente para o amigo e disse em voz baixa. Ele sai à noite para virar um bicho. É ele quem está matando os animais e as pessoas. É ele. Ricardo riu, abraçando-a novamente. Giovanna, agora você pirou. Você está dizendo que o seu marido, pai do seu filho, vira um bicho? Olha, confesso que é estranho esse monte de animais aparecendo despedaçados. Sem contar o dono da barraquinha, que foi encontrado sem partes do corpo. A Polícia Civil e Ambiental estão tentando descobrir quem é o assassino, mas daí dizer que é o Gilberto? É ele, Ricardo. Giovanna soluçou. Como você chegou a essa conclusão absurda? Giovanna enxugou as lágrimas com as mãos trêmulas. Ele mesmo me contou, sua voz vacilou. Hoje de manhã, mais uma vez, eu o confrontei sobre uma possível traição. Queria saber o nome da vagabunda com quem ele andava, mas ele negou, disse que não estava me traindo. E então, quando viu que eu estava ficando nervosa, resolveu me contar a verdade. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. O Gilberto nasceu em uma família com 6 irmãs. Ele é o 7º filho e o único homem. Isso trouxe uma maldição sobre ele, que só se ativaria se ele fosse mordido por um cachorro. Se nada acontecesse, ele teria a maldição adormecida dentro dele para sempre. Mas, há 7 anos, ele foi mordido. E Ricardo sentiu um calafrio subir pela espinha. E o que isso quer dizer? Nos primeiros 6 anos, continuou Giovanna, ele conseguiu controlar. Não se transformava. Mas agora ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle, Ricardo. A fera tomou conta e ele não pode mais evitar. Agora, no 7º ano,
Pelo resto da vida, ele vai se transformar e devorar tudo que estiver à sua frente. Ricardo ficou em silêncio. A história era absurda, mas o desespero no olhar da amiga era real. Mesmo não acreditando totalmente, decidiu levá-la para sua casa, já que Giovanna estava nervosa demais para voltar para a casa de Gilberto. Ao chegarem, Dona Neuza, mãe de Ricardo, se assustou ao ver a mulher grávida naquele estado. Rapidamente trouxe um copo de água gelada, tentando acalmá-la. Entre um gole e outro, Giovanna contou toda a história novamente. Neuza ouviu em choque, sem saber o que dizer. Naquele dia, nem Ricardo e nem Giovanna foram trabalhar. Aliás, aquela seria a última semana de trabalho de Giovanna, já que havia entrado na 37ª semana de gestação. A qualquer momento poderia entrar em trabalho de parto. Quando finalmente se acalmou, Giovanna decidiu ir para a casa de sua mãe, Dona Rafinha. Mas assim que pisou na casa, seu celular tocou. Ao ver o nome da tela, seu coração disparou. Era Gilberto. Com os nervos à flor da pele, atendeu e já esbravejou. Me esquece, seu monstro! Eu não quero mais nada com você! A voz masculina e fria do outro lado da linha respondeu. Giovanna. A respiração dela ficou pesada. Eu vou buscar meu filho, Giovanna. Ele me pertence. Ele me pertence e é bom que você aceite isso. Ele vai nascer licantropo, vai te dar muito desgosto como filho. Giovanna sentiu o sangue gelar. Eu nunca vou deixar você chegar perto do meu filho. O tom de Gilberto se tornou ainda mais sombrio. Chega de sofrimento, Giovanna. Você não pode permitir que esse ciclo continue. O que você está dizendo? Você precisa vir me encontrar antes do anoitecer. Eu vou te explicar tudo. Você vai entender por que essa criança não pode nascer. O celular, então, escorregou de suas mãos trêmulas. O que ele queria dizer com aquilo? O que Gilberto planejava? E, acima de tudo, o que diabos crescia dentro dela? Depois de desligar o telefone, apavorada, Giovanna começou a contar à mãe o que havia acontecido. Seu pai, Otávio, logo chegaria do trabalho, bem perto do anoitecer, e ficaria furioso com Gilberto ao ver a filha naquele estado por causa dele. Dona Rafaela, após ouvir a história da filha, olhou-a com seriedade e disse: Gil, olha só, isso é muito sério. Essa mutação do Gilberto não é lenda, é real. Há muitos anos eu perdi um irmão para essa coisa maldita quando morava no interior da cidade, na época em que o mato tomava conta de tudo. Se o Gilberto quer falar com você e pediu que o procure antes do anoitecer, é porque ele não quer te fazer mal. Então acho melhor você ir, até para entender melhor o que há no DNA do Gustavo Daniel, que está aí dentro da sua barriga. E se eu chegar lá e ele quiser me matar? Perguntou Giovanna chorando. E se ele quiser me trancar até a hora da transformação e tentar matar meu bebê? Eu não vou entregar meu filho. Veja bem, a mãe falou, eu não estou dizendo para você entregar o bebê. Pelo amor de Deus. Só estou dizendo para que vá atrás dele e ouça o que ele tem a dizer, minha filha. Vamos fazer o seguinte? Chame o Ricardo. Eu vou ligar para o seu irmão, o Luiz Otávio, que está na oficina, e nós vamos juntos para descobrir o que esse homem quer. Aquela família, composta por Rafaela, Giovanna, Otávio e Luiz Otávio, era muito unida. Giovanna trabalhava na parte administrativa de uma empresa de escolas particulares. Rafaela era dona de casa e, de vez em quando, cozinhava para fora e fazia alguns trabalhos de costura.
Otávio era pedreiro em uma construtora que prestava serviços por toda a cidade. Já Luiz Otávio era dono de uma oficina e trabalhava como mecânico em seu próprio negócio, localizado no fim da rua onde ficava a casa da família. Enquanto Giovana ligava para Ricardo, Rafaela foi até a oficina buscar o filho, dizendo que havia um problema urgente. Como não havia tempo para explicações, Luiz, muito ligado à família, largou tudo e foi ver o que estava acontecendo. No entanto, em poucos instantes, ele já estava irritado por ter sido interrompido no trabalho por causa do que considerava uma lenda estúpida. Ricardo chegou à casa de Rafaela acompanhado de sua mãe, Dona Neuza. Assim, todos seguiram para a casa de Gilberto. Chegando lá, Gilberto não se espantou com a quantidade de pessoas que acompanhavam Giovana. Muito pelo contrário. Ele os convidou para entrar e até lhes ofereceu café, mas ninguém estava ali para cortesias. Todos queriam respostas. Giovana, tomada pela tensão, gritou: "O que você quer? Fala logo!" Entre soluços, ele disse: "Me desculpe. É só isso que eu tenho a dizer. Me desculpe. Eu daria tudo para ser uma pessoa normal, mas eu não sou. A praga do 7º filho caiu sobre mim e há exatos 7 anos um cachorro me mordeu, ativando a maldição. No início, achei que conseguiria controlar. Isso significaria que eu não representaria risco. Mas, conforme o 7º ano se aproximava, ficava cada vez mais difícil. Houve momentos em que eu me transformava e continuava consciente, ainda que guiada por instinto. Mas agora, no final do 6º ano e início do 7º, eu me transformo e apago. Quando acordo, estou sujo, machucado e com sangue na boca. Me desculpe." Ele fez uma breve pausa para respirar e enxugar as lágrimas antes de continuar. "Saí da casa de meus pais porque não queria representar perigo para eles. Minhas irmãs começaram a engravidar e eu juro que podia sentir o cheiro da placenta e da carne nova dentro das barrigas delas. Lobisomens têm uma atração fatal por carne de recém-nascido. Então eu fugi. Aqui arranjei um emprego e me trancava nas noites de lua cheia para não machucar ninguém." Ele fez outra pausa. Soltou um soluço, mas se controlou. "Eu me isolei do mundo por muito tempo, até conhecer Giovana naquele cinema, quando ela foi com algumas amigas. Foi amor à primeira vista. Mas eu não queria. Sabia que não poderia ter uma vida normal, mas foi mais forte que eu. Ficamos juntos, namoramos por 2 anos, e nessa época eu ainda conseguia controlar a transformação. Mas quando isso começou a mudar, Giovana passou a desconfiar que eu atraía. A verdade é que eu saía à noite para matar. Ia para longe porque Giovana era a única pessoa que eu não queria machucar." Gilberto desabou em lágrimas. Luiz Otávio olhava com ódio, enquanto Ricardo começava a acreditar naquela história absurda. "Tivemos muitas brigas", continuou Gilberto, com a voz embargada. "No fundo, eu preferia que Giovana continuasse achando que era traição. O verdadeiro motivo era terrível demais para contar. Quando minha pele começava a queimar, eu saía correndo, salivando, ouvindo o som das minhas roupas se rasgando enquanto a transformação acontecia. Era um sofrimento indescritível." "Você merece morrer, seu desgraçado", rosnou Luiz Otávio. "Filho, calma." Rafaela tentou acalmá-lo. "Vamos ouvir a história até o fim." Mas Gilberto não conseguia mais parar de chorar. Rafaela foi até a cozinha e trouxe um copo de água para ele. Após alguns segundos, ele conseguiu se recompor e prosseguiu. "Levei um choque quando Giovana me contou que estava grávida. Lembra da briga que tivemos, Gil? Eu não queria um filho,
Sabia que mais cedo ou mais tarde poderia acabar matando você e o bebê. Por isso briguei tanto. Por isso sugeri o aborto. Foi a pior discussão do nosso relacionamento. Dessa vez, Luiz Otávio não se conteve. Partiu para cima de Gilberto, socando-o violentamente, até que foi contido por sua mãe, por Dona Neuza e Ricardo. Alguém, por favor, atira nessa aberração! Gritou Luiz furioso. Calma, cara, tentou apaziguar Ricardo. Deixa ele terminar de falar. Gilberto, com o rosto ensanguentado, olhou para a pequena plateia que o encarava. Giovana chorava de medo e tristeza. Então me lembrei. Se a criança fosse uma menina, nada aconteceria. Bastaria batizá-la e minha sede cessaria. Mas quando descobri que era um menino, meu mundo desabou. Me tranquei e chorei até secar as lágrimas. A partir daquele momento, as brigas com Giovana só aumentaram, até que hoje não aguentei mais esconder e contei tudo a ela. Ele se cobriu com as mãos e voltou a chorar. Rafaela se aproximou, levantou sua cabeça e perguntou: por que você quer matar seu próprio filho? Eu ia fazer isso. Eu mesmo, Gilberto respondeu. Seríamos felizes assim. Eu não quero que ele sofra como eu. Não quero que tenha filhos malditos e espalhe essa maldição. E se batizarmos ele? Sugeriu Rafaela. Pode ser que ajude, mas a maldição ainda correrá em suas veias. Quem não merece viver é você, praga do inferno, rugiu Luiz Otávio, atacando Gilberto mais uma vez. E então o caos se instaurou naquela casa. Para! Gritou Giovana, e só assim Luiz parou, voltando-se para sua irmã. Luiz estava chorando e abraçava a barriga dela. Você não vai matar o meu sobrinho. Se alguém tiver que morrer aqui, que seja você. Mas ele não. Ele não é maldito, é só um bebê. Você está mentindo. Eu já coloquei na minha cabeça que Gustavo Daniel não pode viver, disse Gilberto. Esse ciclo maldito não pode continuar. É claro que em sã consciência eu jamais faria mal ao meu filho. Mas quando a noite cair, eu irei caçá-lo para matar, e tudo e todos que tentarem me impedir acabarão em pedaços. Nunca foi minha intenção matar Giovana rasgando sua barriga. Mas quando o bebê estiver prestes a nascer, quando o trabalho de parto começar, podem ter certeza de que eu estarei por perto para despedaçar esse mal. Ele respirou fundo e completou com um olhar frio. Querem um conselho? Não tentem me impedir. Querem mais um? Corram, se escondam. Porque eu não vou parar. Neste momento, Luiz Otávio saiu. Rafinha foi atrás dele e, em instantes, todos estavam fora da casa. Depois de aproximadamente meia hora, Luiz Otávio voltou à casa de Gilberto com um revólver calibre 38. Mas Gilberto já não estava mais lá. Tomado pela raiva, ele chutou a porta. Então ele olhou para o céu. Viu que o sol já começava a se esconder, enquanto a lua começava a surgir no horizonte. Foi nesse momento que Luiz caiu em si. Precisava voltar para casa antes que o sol desaparecesse por completo, dando lugar à escuridão e à grande clara lua no céu. Ao chegar em casa, deu de cara com o pai, que acabava de chegar do trabalho e já estava sabendo da história. Todos estavam apavorados. Luiz mal pisou dentro de casa e sua mãe já foi logo dizendo: Giovana está com contrações. Já é a segunda em menos de 40 minutos. Luiz olhou para a irmã no sofá, assustado. E ela estava tão assustada quanto ele. Foi quando um uivo horrível,
ao longe, ecoou na noite, fazendo com que todos se entreolhassem, tomados pelo mais profundo pavor. Luís pegou uma chave inglesa que estava próximo a ele, mas que, por algum motivo, não estava na oficina. Otávio, já irritado com toda aquela situação, se armou com um revólver calibre 38, enquanto Rafinha abraçava a filha que chorava nervosa. O uivo então rasgou a noite, mais uma vez, e os dois rapazes armados se prepararam para o ataque mortal da criatura. Enquanto isso, na casa de Ricardo, ele e sua mãe também ouviam aqueles uivos horríveis. Ricardo tentava disfarçar, mas estava muito preocupado com Giovanna. Ele estava presente quando ouviu toda a história de Gilberto e sabia o que ele pretendia fazer com o bebê. Seria muita coincidência aqueles uivos estarem vindo justamente de lá. Mas a fera não se aproximou. Um silêncio perturbador tomou conta do ambiente, das 6h40 da noite até as 9h12, quando os uivos começaram novamente. As contrações de Giovanna vinham agora a cada 20 minutos, cada vez mais fortes, e ela precisava ir ao hospital. "Como vamos para o hospital?" perguntou Rafinha. "Eu vou tirar o carro e colocar ela lá. Se esse bicho vier, eu vou jogar o carro em cima dele, e não estou brincando", respondeu Luís, já irritado com tudo aquilo e preocupado com a irmã, que gemia de dor. Otávio pegou mais balas para seu revólver. Luís também pegou o dele, o mesmo que usara mais cedo para ir atrás de Gilberto. Sem mais demoras, colocaram Giovanna no carro e trancaram Rafinha dentro de casa, partindo logo em seguida. O hospital ficava a meia hora da casa deles. Como já era noite, Giovanna foi atendida rapidamente por uma enfermeira estagiária, pois a médica plantonista não havia chego. 2 centímetros de dilatação ainda, disse a moça após examiná-la. "Olha, o regimento do hospital diz que só podemos internar gestantes com pelo menos 4 centímetros. Faça o seguinte, volta para casa. Se a dor piorar ou a bolsa estourar, volte." "Por favor", suplicou Giovanna, quase aos prantos. "Me deixe ficar. Quem mais além de você vai saber que estou com 2 centímetros? A enfermeira deu uma risadinha. "O médico plantonista já está chegando. Se ele te examinar, vai te mandar embora. Então faça o que eu disse. Espere as contrações ficarem pelo menos de 5 em 5 minutos ou a bolsa estourar. Só volte aqui nesses 2 casos, tá certo?" Sem alternativa, Giovanna saiu da sala chorando. Otávio teve que conter Luís, para que ele não entrasse com uma arma no consultório e pressionasse a enfermeira para deixá-la ficar. Assim que conseguiu acalmá-la, voltaram para o carro e começaram o trajeto de volta para casa. No caminho, Giovanna teve uma contração forte e longa que a fez gemer alto. O pai parou o carro no meio da estrada. "Pai, anda com essa porra!" gritou Luís. "Que isso, rapaz? Me respeita! Sua irmã tá passando mal." "Tá, e o senhor resolve parar o carro no meio da estrada com essa praga de bicho solto por aí querendo matar minha irmã? A minha irmã e o meu sobrinho?" De repente, Giovanna soltou um grito, mas não era de dor. Ela apontava para algo atrás do carro. Um par de olhos vermelhos os observavam de baixo para cima, agachado, pronto para atacar. Otávio, ao ver aquilo, ligou o carro e tentou dar a ré para atropelar o que quer que fosse, mas a criatura saltou sobre o veículo, fazendo-o travar no lugar. "Pai, pelo amor de Deus, acelera essa lata velha!" gritou Luís. Mas ao acelerar, os pneus apenas cantaram no asfalto, soltando fumaça.
O carro não saía do lugar. Giovanna gritava desesperada, pedindo a Deus proteção. A criatura em cima do carro sacudiu violentamente. Luiz Otávio pegou sua arma e disparou 3 vezes pelo teto do veículo. O lobisomem urrou e saltou para a frente do carro, encarando-os com ódio. Se ergueu sobre as patas traseiras, olhou para a lua e soltou um uivo antes de novamente jogar todo o peso sobre o carro. Dessa vez, dava socos na lataria com força, prestes a amassar o teto e esmagá-los. Otávio não hesitou, pegou sua arma e descarregou na criatura. O lobisomem soltou um berro e correu para o mato. Só assim conseguiram sair em disparada de volta para casa. No caminho, Luiz recarregou a própria arma e a do pai, preparando-se para outro possível ataque. Ao chegarem em casa, preparavam-se para entrar na garagem, quando viram o monstro de pé tentando derrubar a porta. Agora puderam observá-lo melhor. Era enorme, com mais de 2 metros de altura, quando erguido sob as patas traseiras. Seus braços eram musculosos, suas garras enormes. Os dentes mal cabiam na boca salivante. Os olhos vermelhos reluziam na escuridão. Ele rosnava furioso, arranhando portas e janelas, tentando invadir. Otávio e Luiz sacaram as armas e dispararam. O lobisomem correu para longe. "Mas que maldito!" exclamou Luiz, olhando para os lados atento. Com o carro já desligado, Luiz saiu primeiro para segurar a mão da irmã, que gemia no banco de trás. Mas antes que pudesse ajudá-la, sentiu uma pancada forte no peito e foi arremessado longe. Otávio, tomado pela fúria, saiu do carro com a arma em punho, mas foi agarrado pelo lobisomem, que o ergueu no ar. A fera se preparava para jogá-lo contra o veículo, quando Rafinha apareceu, empunhando uma foice. Com toda a força desferiu um golpe no abdômen da criatura. O monstro urrou e soltou Otávio no chão. Virou-se para Rafinha. Ela ergueu a foice novamente, mas, ao tentar atacar, o lobisomem desviou e ela acertou o carro, quase atingindo Giovanna. Sem desistir, Rafinha golpeou mais uma vez, acertando o ombro da fera. Sangrando, o monstro fugiu para a mata. Com pressa, ajudaram Giovanna a sair do carro e entraram em casa. Luiz, mesmo machucado, ajudou os pais a arrastar móveis pesados para bloquear portas e janelas. Às 10h10 da noite, as contrações de Giovanna estavam vindo a cada 10 minutos. Às 10h42, sua bolsa estourou. "Ambulância!" sugeriu Rafinha. "Sim, é mais seguro do que vocês dois andarem sozinhos aí pela estrada. A besta sabe que vocês ficam vulneráveis sozinhos. Da ambulância, pelo menos, ele não vai se aproximar." Otávio concordou e chamou a ambulância. Esta chegou faltando 5 minutos para as 11. Giovanna foi levada para o hospital, mas lá o perigo estava longe de acabar. Rafinha seguiu na ambulância com a filha, deixando Otávio e Luiz para trás. Chegaram ao hospital às 11h30 da noite, onde o médico plantonista já os aguardava. Após examinar Giovanna, ele constatou um trabalho de parto avançado. Monitorada por aparelhos na sala de pré-parto, Giovanna gemia de dor enquanto sua mãe tentava acalmá-la. O parto sempre foi um sonho para ela, mas naquele momento não conseguia desfrutá-lo. A dor já esperava. Foi ela mesma quem escolheu um parto natural.
Mas a preocupação com seu pai e seu irmão pesava sobre seus ombros, tornando tudo ainda pior. À 00:05, um alvoroço rompeu pelos corredores do hospital. Sem hesitar, Rafinha trancou a porta da sala e abraçou a filha em um canto, já imaginando o pior. Então, tiros, gritos e um som gutural. Um urro feroz, não humano. O caos se espalhou pelo hospital. Corpos desmembrados, sangue por todos os lados. No epicentro da carnificina, uma criatura bestial. O lobisomem arrancou a cabeça do médico com garras e presas afiadas, triturando o crânio entre os dentes, os estalos ecoando como ossos quebrando em uma fogueira. Depois, como se fosse um brinquedo descartável, largou a cabeça e se voltou para o corpo, dilacerando com voracidade. A última fagulha de vida naquele hospital havia sido apagada. Então, saciado, ele avançou até a sala de Giovanna. A porta estava aberta. Aparelhos ainda ligados, mas mãe e filha haviam sumido. Elas escaparam por uma saída nos fundos, sem chamar a atenção da criatura, que estava mais focada em exterminar tudo ao redor. Mas sabe o que foi mais surpreendente? Ele não se importou. Olhou para os destroços de médicos, grávidas, fetos e enfermeiros, ergueu-se sobre as patas traseiras e soltou um uivo, desaparecendo na escuridão da noite. Uma hora da manhã, Rafinha encontrou abrigo para Giovanna em um posto de gasolina abandonado. As contrações vinham agora a cada 1 minuto. Giovanna mordia a própria roupa, tentando conter os gritos de dor. O plano parecia funcionar até 1:45, quando o corpo dela foi tomado por puxões incontroláveis pela necessidade urgente de fazer força. Perfeito. A dilatação estava total. O bebê precisava sair. Naquele instante, o lobisomem já não importava mais. Giovanna estava nua. Havia usado suas roupas para criar volume e mordê-las, abafando os sons, evitando chamar a atenção da fera. Mas a dor venceu. Ela fez força e gritou. O eco do seu grito percorreu o posto, reverberando pela rua deserta. Rafinha, apesar do medo, manteve o foco na filha. Vamos, querida. Você é forte. Respire. Vamos trazer Gustavo Daniel ao mundo. Mais uma força. Com a fraca iluminação, Rafinha conseguiu ver a cabeça do bebê coroar. Então, o grito. Mas não era por causa da contração. Os olhos de Giovanna estavam arregalados, fixos atrás da mãe. Rafinha virou-se devagar. No escuro, 2 olhos vermelhos brilharam como brasas vivas. Rafinha! Giovanna! O chamado masculino ecoou ao longe. Elas não sabiam se respondiam ou tentavam fugir. O lobisomem se movia sorrateiramente, pronto para o ataque. E Gustavo Daniel ainda precisava de, pelo menos, mais 2 forças para nascer.
Giovanna estava ofegante no chão. Gemidos escapavam entre cada respiração, enquanto ela olhava, apavorada, aquele par de olhos vermelhos que a encaravam na escuridão. Giovanna! Rafinha! A voz continuava a gritar ao longe. Ricardo! Gritou Giovanna, prolongando o chamado por causa da contração que a acometia. Ela pôs a mão entre as pernas, sujando-as de sangue. Não queria deixar seu bebê cair no chão e correr o risco de perdê-lo para a fera maldita, que ainda encarava com aqueles olhos vermelhos cheios de ódio. Porém, algo fez Giovanna ficar ainda mais apavorada. Sua mãe estava em pé no meio do posto, sacudindo as mãos e chamando a atenção do lobisomem para si. A fera encarava, mostrando aquelas presas ensanguentadas da chacina que ele mesmo provocara horas antes no hospital. Vem, vem, dizia Rafinha, chamando o lobisomem que apenas a olhava, mostrando os dentes e respirando ofegante, enquanto caminhava na direção de Giovanna. Ricardo, estamos aqui! Berrou Giovanna, voltando a gritar e a fazer força por causa da contração. Rafinha, vendo que o bebê estava prestes a colocar a cabeça para fora, entrou na frente do lobisomem e se aproximava a cada esforço de Giovanna. A criatura deixava claro que não queria Rafinha. Ela poderia fazer o que fosse para chamar a sua atenção, que ele não perderia tempo. Seu foco era o bebê. Giovanna gritou entre os dentes, fazendo muita força. Faltava pouco para o bebê nascer. Nesse momento, o lobisomem, enfurecido com Rafinha por estar no caminho, aproximou-se e a levantou pelo pescoço, começando a girá-la com violência. Uma velocidade impossível, tão intensa que provocava ventos fortes e barulhentos dentro do posto. Foi então que se ouviram gritos de homens entrando no local. Abaixa! 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 Em seguida, sons de tiros. O lobisomem assustado soltou Rafinha no chão e ela caiu de costas. O som da coluna se quebrando foi audível. Ricardo correu até Giovanna e a puxou para um canto, enquanto vários homens entravam e disparavam contra a criatura. Ainda assim, a criatura conseguiu agarrar 3 deles e arremessá-lo contra a parede, matando-os na hora. Luiz e Otávio, muito preocupados, haviam chamado Ricardo e vários amigos para salvar Giovanna e Rafinha daquela maldita criatura. E ali estavam eles, descarregando suas armas contra o monstro, que caiu e, aos poucos, parou de se debater. Um grito estridente ecoou pelo lugar, seguido de uma voz. Nasceu! Era Ricardo, que acabara de realizar o parto de Giovanna. O bebê estava em suas mãos, roxo, porém não chorava. Ricardo desenrolou o cordão do pescoço e corpinho do bebê e deu alguns tapinhas. Caramba, será que tá vivo? Perguntou Luiz, aproximando-se para ajudar. Giovanna, após o parto, desmaiou. Sangrava muito. Peraí, disse Otávio, pegando o bebê. Ele virou de ponta cabeça e deu tapinhas. Depois de quase 1 minuto, o bebê soltou um pequeno chorinho. Graças a Deus, Senhor! Graças a Deus, Senhor Jesus! Graças a Deus! Disse Otávio, chorando e trazendo o bebê para si, ainda todo sujo de fluidos fetais. Olha isso! Disse Luiz, apontando para a poça de sangue onde a criatura havia caído. Ali não estava mais um monstro, mas sim o corpo de Gilberto, machucado e cheio de marcas de tiro. Cara, cometemos um crime! Exclamou Otávio. O que vamos dizer à polícia? Continuou ele.
Gente, chama uma ambulância. A Giovana precisa ir para o hospital, o bebê também, e a Rafinha está desmaiada lá no canto da parede. Em instantes, polícia e ambulância chegaram. Os rapazes contaram que estavam sendo perseguidos por um animal e que, no desespero, muitos dispararam tiros sem querer, o que explicaria o corpo fuzilado de Gilberto. A polícia recolheu tufos de pelos no local e encerrou o caso ao descobrir que eram humanos. O que poderiam dizer? Ir aos meios de comunicação e afirmar que um humano tinha pelos de cachorro e tentava atacar uma família? Não. Contaram a versão dos rapazes e omitiram a origem dos pelos, mantendo o caso encerrado. Giovana acordou num quarto de hospital algum tempo depois. Uma enfermeira entrou com o bebê enrolado. Mamãe, estou pronto para dar minha primeira mamada, disse a enfermeira, com voz de bebê. Giovana estava confusa, mas encantada. Não conteve as lágrimas ao ver aquele bebê frágil e lindo. Pegou no colo, olhou seu rostinho. Lembrava tanto Gilberto. Segurou suas mãozinhas, que se fecharam com força. Tocou seu rostinho e começou a amamentá-lo com a ajuda da enfermeira, já que era o seu primeiro filho. Em outra sala, Rafinha acordou. Sua primeira queixa foi: Doutor, o que aconteceu? Por que estou enfaixada assim? Minhas pernas, doutor. Eu não estou sentindo minhas pernas. Então, disse o médico, você sofreu uma fratura muito grave na coluna e, por conta disso, ficou paraplégica. Ainda poderá mexer os braços, ombros, cabeça, mas não poderá mais se movimentar da cintura para baixo. A Rafinha chorava. Não sabia como viveria com aquilo. Sempre fora ativa, cozinhava para fora, costurava, e agora? Mas não tem jeito? Ficarei assim para o resto da vida? Perguntou aos prantos. Podemos tentar fisioterapia, mas seu caso é praticamente irreversível. A fratura foi muito grave. Só não foi pior porque a paralisia se deu da cintura para baixo. Poderia ter sido tetraplegia. Mas olha, a senhora ainda pode pegar seu neto no colo. Aliás, ele é muito bonito. Tenho contato com o pessoal da obstetrícia e conheci seu netinho. Se fosse tetraplégica, nem segurá-lo poderia. Mas a senhora pode. Sai daqui! Chega! Eu não quero mais ouvir o senhor. Sai daqui e calha essa boca maldita! Gritou ela, chorando copiosamente. O médico, Dr. Carlos Antônio, muito atencioso, pediu desculpas e prometeu não tocar mais no assunto. Sabia que casos como esse de Rafinha eram muito difíceis de aceitar, mas também sabia que muitos superavam e que ela também conseguiria. Luiz Otávio, homem valente, chorou como uma criança ao saber da condição da mãe. Seu pai, Otávio, marido de Rafinha, precisava ser forte para consolar o filho, que perguntava em desespero por que aquele castigo. O rapaz ficou tão abalado que não queria ver o sobrinho Gustavo Daniel, dizendo que ele era o culpado de sua mãe estar agora em uma cadeira de rodas. Giovana passou 2 dias no hospital com Gustavo Daniel. Ricardo, muito atencioso, esteve ao seu lado. Juntos, lamentaram o que acontecera com Rafinha. Giovana tentou animar a mãe, entregando o netinho em seus braços. Rafinha o segurou, cheirou, beijou sua cabecinha. O bebê mostrava a boca sem dentes, simpático, ia no colo de todos e só chorava de fome. Otávio fez campanha e conseguiu uma cadeira de rodas para Rafinha. A mãe de Ricardo, junto com ele, ajudou Rafinha a se adaptar à nova vida. Aos poucos,
Ela percebia que podia se pentear, se olhar no espelho, segurar o neto e sempre se lembrava da palavra do médico. Poderia ter sido pior. Ela estava viva e podia segurar o neto recém-nascido nos braços. Já Luiz Otávio precisou de tratamento psicológico para aceitar o sobrinho e lidar com a condição da mãe. Melhorava a cada dia ao ver a mãe se cuidando, penteando o cabelo, fazendo coisas sozinha. Até dar banho no neto ela deu, junto com Giovana e Ricardo, que já parecia parte da família. Naquele momento aconteceu o velório de Gilberto. Suas irmãs e mãe vieram de longe para velar o corpo. Quando Giovana soube, não conteve as lágrimas. Apesar de tudo, amava Gilberto e lamentava que as coisas tivessem terminado daquela forma. E o DNA de Gustavo Daniel? Com toda a confusão na família, todos esqueceram o que Gilberto dissera sobre isso. E até desacreditaram que aquilo pudesse ser verdade. Conforme os meses se passavam, Gustavo Daniel se tornava um bebê lindo, esperto e cheio de dobrinhas que todos queriam apertar e morder. Luiz Otávio, agora recuperado, brincava com o sobrinho e admirava cada vez mais a força da mãe, que mesmo usando cadeiras de rodas, ia até o fogão preparar a própria comida e voltou a costurar e fazer suas vendas. Um ano havia se passado desde que tudo aconteceu. E foi justamente no primeiro aniversário de Gustavo Daniel que Giovana e Ricardo anunciaram que estavam namorando. E aquilo trouxe uma alegria imensa para todos. Com 2 anos, Gustavo Daniel já chamava Ricardo de pai, Rafinha de vó, Otávio de vô e Giovana de mãe. Quando começou a frequentar a escola, ninguém teve coragem de contar a ele sobre seu verdadeiro pai e muito menos sobre a maldição que poderia ter herdado. Na verdade, ele nem sabia que Ricardo não era seu pai biológico e ninguém pretendia contar. Aos 7 anos do pequeno Gustavo, Giovana anunciou uma nova gravidez. Ela e Ricardo esperavam outro bebê e decidiram que aquele ano seria o ano do casamento oficial. Tudo estava em paz e felicidade. O casamento aconteceu e foi lindo. Até que uma lembrança antiga voltou a assombrar a família. Certa vez, Giovana procurava Gustavo pela casa e o encontrou sentado, com um olhar fixo na lua. "Filho, o que você está fazendo?" perguntou ela. "Olhando a lua, mamãe. Ela é muito bonita. Parece que está me chamando. Por que a lua não cai, mamãe?" Naquele instante, Giovana levou a mão à cabeça e uma lágrima escorreu de seus olhos. Seria esse o momento de contar a verdade? Ou tudo não passava de uma coincidência, a simples admiração de uma criança pela lua? Será que erraram ao ignorar por tanto tempo o que corria no sangue de Gustavo Daniel? Ou tudo isso é apenas uma bobagem, uma curiosidade infantil diante dos mistérios do céu? E você, o que acha? Essa história, infelizmente, ela não teve um final. Ela terminou assim, interrogativo. Para que você, leitor, ouvinte hoje, reflita. Será que realmente foi um erro deles ter ignorado? Essa história terminou com um bom gancho para a continuação, você não acha? E agora, com as minhas histórias mais maduras, 6 anos depois, será que uma continuação disso é uma boa ideia? O que você acha? Desde já, agradeço pela sua atenção ao ouvir. Agradeço pelo carinho e aguardo a sua opinião sobre essa história. Também te aguardo no nosso próximo conto. Tchau!